Capítulo 16. Valores espirituais. O problema da não resistência, a liquidação dos bons, a resistência passiva, o dualismo macho-fêmea, a personalidade de Cristo, o Evangelho, código moral repelido pelo tipo masculino, mas aceito pelo tipo feminino, como a lei alcança os seus fins. Cristo, mais leão do que cordeiro, fala aos fortes para corrigi-los, um novo passo em frente na compreensão do Cristo, salvar os valores do passado. Esgotado o tema da não previdência, tratemos agora da não resistência. Já nos referimos a este respeito com as palavras do Evangelho de São Lucas, abre aspas, a quem te bate numa face, oferece a outra, fecha aspas. Consideremos agora o trecho do Evangelho de São Mateus que nos permitirá penetrar mais a fundo no âmago da questão. Abre aspas. Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que não deveis opor resistência a quem vos fizer mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A quem quiser chamar-te em juízo para tirar a tua túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém quiser obrigar-te a caminhar 1 milha, anda com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem quer de ti um empréstimo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, pelo contrário, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Fecha aspas. Logo retornam à mente, a respeito deste problema da não resistência, as mesmas considerações expressas a propósito da não previdência. É certo que num mundo de assaltantes, as exortações de Cristo poderão ser para eles motivo de muito agrado, porque adaptadíssimas para imobilizar suas vítimas e, assim, tirar maior proveito de sua paciente virtude. Também surgem aqui, a exemplo do que ocorreu na questão da não previdência, as mesmas objeções sobre a inaplicabilidade da doutrina de Cristo à realidade da vida. Se a vida se baseia sobre um sistema de luta, como é possível praticar a não resistência sem que isto se resolva num suicídio? Ainda neste caso, o Evangelho apresenta-se para nós em contradição com as leis da vida. Será que o sistema evangélico, então, é um método para chegar à liquidação dos bons e, à custa deles, fazer sobreviver os piores? Como pode Cristo dizer aos primeiros, abre aspas, não vos defendais para sobreviver, como teríeis direito de fazer, porque sois os melhores, mas vos deixai destruir, a fim de que vivam os piores, fecha aspas. Isto redundaria em combater os melhores, entregando-os amarrados nas mãos dos piores. Então, um evangelho assim pareceria estar contra a lei de Deus, porque em vez de proteger a evolução, como quer a lei, parece proteger quem quer se abandonar a uma descida involutiva. Isto representaria um emborcamento no absurdo. Também neste caso, para sair do labirinto das objeções e aparentes contradições, devemos primeiro procurar compreender. Perguntamos então, a quem se dirigia Cristo? Aos bons ou aos maus? Aos fracos ou aos fortes? Aos agredidos ou aos agressores? Certamente Cristo falou a estes últimos, os mais rebeldes, a fim de corrigi-los, embora sejam os menos dispostos a lhe obedecer, enquanto mais dispostos a isso são os que, por serem bons e fracos, teriam de preferência
necessidade do conselho oposto. Em geral, quem dá a bofetada é o tipo forte, macho, ativo, de sinal positivo, que não escuta o Evangelho, enquanto quem está disposto a escutá-lo e receber bofetadas na outra face é o tipo fraco, feminino, passivo, de sinal negativo. Mas é paradoxal, então, que na prática o Evangelho, cuja lei é amor, resolva-se em afirmar uma tão feroz moral. Com efeito, é impossível que a aplicação do Evangelho leve a resultados tão pouco evangélicos. Deve, por isso, haver um erro de interpretação, razão pela qual conclui-se que os conceitos estão fora do seu devido lugar. A solução não pode consistir em repelir o Evangelho como errado, mas sim em explicá-lo. Antes de tudo, esclareçamos o conceito de não resistência. Não estaria também incluída na condenação feita pelo Evangelho a resistência passiva? Ora, o fato de ser passiva não significa que deixe de ser resistência. Tal atitude não constitui uma rejeição da luta para chegar, através de uma recíproca compreensão, a um acordo e assim à pacífica convivência, mas sim um particular tipo de luta para vencer sem nada ceder ao opositor. A própria palavra resistência expressa a ideia de oposição, que neste caso, porém, em vez de atuar na forma de ataque ou de violência, manifesta-se com a negação de concessões, não respondendo com contra-ataques, e sim com a própria imobilidade. Em substância, portanto, a resistência passiva continua sendo reação e oposição. A passividade de tais atitudes não significa pacifismo. Trata-se de uma forma de luta pela qual não se tem a mínima intenção de renunciar àquilo que se quer, sacrificando-se pelos outros, pois a intenção, tal como deseja o violento, é vencer, empregando, porém, o método de manter tenazmente a própria posição em sentido contrário. Eis então que na eventual condenação do Evangelho haveria de se incluir também este tipo de resistência. O método de vida com base no princípio da não resistência, como aquele aconselhado pelo Evangelho, investe, portanto, em profundidade contra as leis biológicas, devido ao fato de se colocar nitidamente como antítese da conhecida lei fundamental da luta pela seleção. Observemos agora aquele princípio evangélico sob este aspecto. O nosso mundo é dualista, representando tão somente um aspecto do dualismo universal, cujos fatores componentes, um positivo e o outro negativo, correspondem ao macho e à fêmea no plano biológico, sendo o macho de tipo ativo, iniciador e inovador, enquanto a fêmea é de tipo passivo, receptivo e conservador. Um exemplo concreto do comportamento destes dois termos opostos e complementares pode ser visto não só na fusão entre o espermatozoide e o óvulo celular, demonstrando a atração entre elementos de sinais contrários, mas também na luta do macho para eliminar o macho rival, demonstrando a repulsão entre elementos de mesmo sinal. Este dualismo conduz a dois diversos métodos de vida. Um utiliza uma técnica de tipo masculino, positivo. Outro utiliza uma técnica de tipo feminino, negativo. Isto não significa que um seja melhor e mais justo do que o outro. Trata-se apenas de dois aspectos do mesmo princípio, dividido em duas formas opostas e complementares, feitas para se fundirem e se compensarem reciprocamente, reconstruindo assim a unidade.
Ambas se propõem ao mesmo fim, que é a defesa da vida. Frente a isto, Cristo se propõe a regular com normas morais a técnica do tipo masculino, deixando na sombra a do outro tipo. Esta preferência é explicada pelo fato de que até ontem tenha sido o macho, na raça humana, o seu protagonista, iniciador e diretor, enquanto a mulher permaneceu sua seguidora, submissa a ele em tudo. Isto era verdadeiro, sobretudo nos tempos de Cristo, quando a mulher era um objeto de posse do macho, sendo como tal destituída de qualquer direito que lhe permitisse ser tomada em consideração. Fica, assim, fora de dúvida que Cristo, como homem, representava o tipo viril, afirmativo e criador. Seu exemplo e sua moral, portanto, não podiam seguir outro modelo. É por isso que, ao nos querer mostrar o caminho da salvação, Cristo golpeia para eliminar os defeitos de tipo masculino mais do que os de tipo feminino. As tentações a que ele próprio foi submetido eram do primeiro tipo. Satanás não lhe oferece ócios, mulheres ou banquetes, mas sim glória, poder e domínio sobre todos os reinos do mundo. A maior tentação que Cristo venceu foi a de se tornar rei na terra, como chefe de uma rebelião política. Basta ver como ele se inflama de sagrado furor quando expulsa os vendilhões do templo e também quando investe contra os ricos, para em seguida arremeter contra os fariseus, dos quais denuncia todas as culpas. Contra os ricos não se cansa de dizer: ai de vós, ricos! Numa só página do Evangelho de São Mateus, Cristo repete 7 vezes a invectiva: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Trata-os de tolos, de cegos, de serpentes e de raça de víboras. Encontramos, portanto, uma terminologia que não deixa dúvidas. São estes os pecados típicos do macho. Por outro lado, como se comporta Cristo perante os pecados não menos graves, mas de tipo feminino? Vemos a sua atitude no caso do arrependimento de Madalena. Eis que um dia levam a Cristo uma mulher surpreendida em adultério. Em vez de acusá-la, ele se dirige aos machos, igualmente responsáveis, fazendo eles próprios reconhecerem que também são culpados e que, como tais, não têm o direito de lançar a primeira pedra. Volta-se em seguida para a mulher e a faz notar que ninguém a condenou, tranquilizando-a e lhe dizendo: nem eu te condeno. Por fim, a despede, aconselhando-a apenas a não pecar mais. Não podia ser mais evidente a diversidade de tratamento da qual Cristo deu prova nesses 2 casos. Isto nos mostra que devemos reconhecer no Evangelho um código moral de tipo viril, assim como viril era o seu protagonista. Por isso existe um Evangelho como norma de vida para o homem, mas não existe um Evangelho que sirva como norma de vida para a mulher. Nas condições de inferioridade e até mesmo de quase nulidade em que se encontrava a mulher no passado, um Evangelho feito para ela seria impensável. Segue-se disso que os defeitos visados pelo Evangelho são aqueles de tipo masculino e não os de tipo feminino. Por tipo feminino, queremos caracterizar a pessoa que, mesmo sendo homem normal, possui qualidades de temperamento oposto à do macho. Com efeito, há homens de tipo doce, obedientes, sentimentais, introvertidos, passivos, enquanto há mulheres de tipo audacioso, rebelde, calculador, extrovertido, dinâmico.
Tudo isso sem interferir de nenhum modo com o sexo. O dualismo permanece, mas sem estar ligado à forma física. A diferença, portanto, não se encontra na forma física, mas sim na estrutura da personalidade. Eis então que o Evangelho golpeia os defeitos de tipo masculino, não importando em quem tais defeitos se encontram. Ora, acontece que o Evangelho atual é apresentado como unidade de medida para todos, aplicável para ambos os tipos, mesmo que ele seja feito só para um. Segue-se disto que o tipo feminino não se encontra aí fustigado nos seus defeitos, sendo estes diferentes em relação aos do macho, que são os únicos ali alvejados. O Evangelho diz que se deve amar, e a mulher não deseja nada de melhor. O Evangelho fala ainda em pobreza, e a mulher está habituada a deixar o macho possuir tudo, cabendo a ele fazer os negócios e protegê-la. Diz também o Evangelho: não vos preocupeis, e a mulher se alegra, pois a preocupação é de quem a protege. O Evangelho fala ainda em não resistência. Ora, a mulher foi sempre, até bem recentemente, habituada a suportar a prepotência do macho, sendo até biologicamente construída para funções que não são as da luta. Assim, as virtudes naturais da mulher são paciência e resignação, de modo que, segundo o Evangelho, ela se encontra naturalmente virtuosa. O que significa isso? Se observarmos bem, veremos que na realidade da vida, o fator básico de cada escolha ou de cada ação é estabelecido pelo tipo de impulsos oriundos das forças constitutivas da nossa personalidade. Este é o ponto de partida, constituindo o antecedente instintivo e axiomático ao qual tudo que se seguir deverá se conformar. É justamente neste sentido que os princípios, a moral e os ideais são escolhidos, ajustados e aplicados, permitindo a cada um satisfazer os impulsos e as exigências da sua personalidade. Preferem-se e defendem-se deste modo os princípios que se revelem edificantes para o tipo da própria personalidade, capazes de fazer com que as suas qualidades sejam julgadas virtudes e não defeitos. Em suma, preferem-se os princípios que possam servir de manto para embelezar e de coberta para esconder. É neste sentido que atua instintivamente o subconsciente para defender a vida. No caso em questão, dá-se então que o tipo macho repele o Evangelho, pois este lhe fustiga os defeitos, enquanto o tipo feminino aceita o Evangelho, pelo qual não se sente castigado em seus defeitos, vendo nisso anuência para satisfazer os próprios impulsos, livre de condenações. Haveria algo melhor do que encontrar guarida num texto tão excelso, quase universalmente reconhecido como a própria palavra de Deus? Explica-se com isso não apenas a fácil e espontânea aceitação feminina da moral evangélica, mas também a nada menos espontânea e convicta repulsão masculina por ela. Vemos então que, independente do sexo, as igrejas são de preferência frequentadas por indivíduos do tipo fêmea, pois eles se encontram à vontade nelas. Vai ali quem crê e reza, esperando do Onipotente a proteção para a sua fraqueza, assim como a mulher espera a proteção do macho. Muito menos atraído a seguir tal exemplo, sente-se o indivíduo de tipo macho, que prefere resolver seus problemas por si mesmo, sem pedir ajuda ao mundo celeste. Ora, acontece que eles fazem isto inconscientemente, sem se dar conta do engano, não podendo ser culpados por isso. Este fato, porém,
não pode impedir a lei de cumprir a sua função, que consiste em corrigir o erro. Por isso, a lei reage na forma que corresponde ao comportamento do indivíduo. Então, no caso do macho anti-evangélico, a lei o deixa sozinho e desorientado à mercê da luta, conforme exige o seu caráter orgulhoso e autossuficiente, enquanto no caso da fêmea, que pretenderia desfrutar o evangelho usando-o como um manto protetor para esconder seus defeitos e parecer virtuosa, a lei a desilude em sua vã expectativa. Assim, a lei coloca cada coisa no seu devido lugar. Neste trabalho, o tipo fêmea também cumpre a sua função útil. A lei confia a ele a tarefa de mostrar, a cada passo, o evangelho ao tipo macho, a fim de que este o aplique, sendo o resultado todo em vantagem da fêmea para a sua própria defesa. Assim, o evangelho, ao ser utilizado como escudo protetor do fraco, encontra neste um defensor que, em seu próprio interesse, tenazmente propõe sua aplicação ao oposto tipo macho, e com isso acaba usando o evangelho para o seu verdadeiro fim, que é a correção dos defeitos do macho. Em última análise, a lei permite o indivíduo fazer do evangelho o uso que bem entender, mas não admite ser defraudada no escopo que constitui sua razão de ser. Desse modo, até mesmo aquela ambígua posição de mal-entendido acaba dando o seu justo rendimento nas mãos da lei. A este expediente de utilizar o evangelho para disfarçar seus próprios defeitos, não só recorrem os indivíduos, mas também os povos. Então, os povos fracos, de tipo feminino, fazem-se passar por evangélicos, espiritualistas e pacifistas, a fim de esconder a própria inércia, vangloriando-se desta sua virtude perante os povos de tipo másculo, vigorosos e laboriosos, os quais eles acusam de ser anti-evangélicos, materialistas e guerreiros. Mas isto não impede que a lei funcione, fazendo que os fortes se destruam a si mesmos e os fracos se afundem na lama. É assim que a lei, como agora dizíamos, reage do mesmo modo pelo qual é violada, fazendo tanto os indivíduos como os povos pagarem cada um a seu modo na proporção de suas próprias culpas. Por outro lado, a lei também se realiza no sentido de que os povos femininos, propondo tenazmente para sua defesa o evangelho aos povos másculos, induzem-nos a tomá-lo em consideração e assim a reparar seus defeitos anti-evangélicos. Vimos então que há correspondência entre o defeito e o tipo de correção. Isto porque sem esta correspondência, a lei não poderia cumprir a sua função retificadora, pois seu objetivo é corrigir e não punir. É como se para cada defeito houvesse um anticorpo específico, que é atraído ao seu correspondente ponto de atuação com a função de eliminá-lo. Verifica-se assim, também no campo moral, um jogo de ação e reação semelhante àquele que se verifica no campo fisiológico, onde o assalto microbiano acontece no ponto de menor resistência do organismo, justamente para corrigir a sua fraqueza naquele ponto, no qual ele se torna vulnerável. Vimos neste capítulo como se comportam o tipo viril e o tipo feminino perante o Evangelho para resolverem o grande problema da sua sobrevivência conforme as leis da terra. O primeiro repudia o Evangelho e se defende com a própria força. O segundo procura com astúcia uma proteção, fazendo do Evangelho um escudo contra os fortes, de maneira a lhes corrigir a prepotência. É este o uso que as massas fizeram daquela doutrina.
e não se podia negar a elas o direito de fazer do Evangelho o uso que mais agradasse às suas necessidades, porque a vida não pode aceitar o que não é utilizável para o seu desenvolvimento. A muitos agradou imaginar um Cristo todo doçura e sentimento, que se sacrifica por amor, quando na verdade a sua doutrina é do tipo viril. Se nesta doutrina apareceu a oposta nota feminina, isto não foi porque Jesus tivesse esse caráter, mas sim porque ele impôs a si mesmo a conduta de suave cordeiro em obediência à lei, dando assim um exemplo aos que, apesar de homens como ele, são unilaterais na sua vontade de afirmação, a fim de lhes ensinar o equilíbrio e a integração com as qualidades do tipo oposto. Cristo era um forte. A este propósito, surge-me à mente as palavras de Gibran Khalil Gibran, no seu volume Jesus, o Filho do Homem. Abre aspas. Dizem que Jesus de Nazaré era humilde e manso. Sinto-me mal e as minhas vísceras se agitam e se rebelam quando ouço os débeis de coração chamarem Jesus de humilde e manso, para assim justificarem suas próprias fraquezas. Sim, o meu coração se sente mal perto de tais homens. Fecha aspas. Cristo era um forte, mas é necessário entender em que sentido. Ele não o era no comum sentido do baixo nível animal, mas sim no alto nível espiritual. Cristo era um forte, mas de uma potência de alma muito diversa daquela força humana bruta e tendente à violência. Cristo fala aos fortes e denuncia suas culpas. É a eles que se dirige quando diz para oferecerem a outra face, a fim de não desencadearem uma luta. Dizer isto aos fracos não teria sentido, porque eles não têm a força necessária para reagir e lutar. Trata-se do comando de um domador, portanto somente pode se dirigir ao lobo e não ao cordeiro. Conselhos de brandura podem ser dados aos lobos, não aos cordeiros. O freio pode servir para quem corre demais, não para quem não tem força para caminhar, ao qual é necessário um impulso e não um freio. É necessário dizer-lhe, mova-te, em vez de tenha paciência. Assim o mundo imaginou um Cristo a seu modo, adequado a seus próprios gostos. Isto não constituiu traição, porque foi uma necessidade. Sem isto, Cristo não teria sobrevivido na memória da humanidade, que não se teria interessado por quem não fosse útil para o seu desenvolvimento. De outra forma, Cristo não poderia ter cumprido a sua missão. Se até hoje Cristo ainda não foi entendido em sua real substância, mas sim como mais agradava, isto está de acordo com as leis da vida, pois era útil que assim aparecesse para todos. Um Cristo tal qual ele foi realmente e proposto com aquela plenitude, não teria sido assimilável e não teria permanecido até hoje. Então, a interpretação que dele se fez no passado pode ser considerada como uma primeira aproximação da plena compreensão do Cristo, à qual se poderá um dia chegar por ulteriores e mais exatas aproximações. Esta visão do fenômeno não retira em nada o valor da antiga interpretação do Cristo, porquanto não somente a considera a melhor possível em relação ao seu tempo, mas também reconhece a sua relativa duração histórica e justifica a superação daquele seu passado, confirmando o valor de suas sucessivas e sempre mais perfeitas aproximações. É natural e ninguém deve se surpreender que, pelo fato de ter atingido um mais alto grau de maturidade intelectual, a humanidade de hoje procure dar uma interpretação de Cristo
mais exata e mais completa em relação à do passado. É somente com tal método, mantendo-se sempre aderentes à vida, que uma figura e uma doutrina podem permanecer vivas, fugindo ao envelhecimento através de uma ulterior renovação. Para que as finalidades da vida possam ser alcançadas, é necessário que possam ser combinadas entre si, de um lado, a figura do profeta com a sua doutrina, e do outro, a vida com as suas exigências. Desse modo, um profeta, estando destinado a se afirmar com o cumprimento da sua missão, não nasce ao acaso, mas sim no momento exato em que a vida tem necessidade dele para alcançar suas próprias finalidades, porque ela poderá então lhe corresponder, valorizando-o e dando assim pleno rendimento ao seu esforço. Para poder alcançar tal resultado, o pensamento e a ação do inovador devem estar em proporção e afinidade com o momento histórico. O profeta deve propor alguma coisa que seja útil à vida para que esta o aceite e o secunde. O progresso de uma religião é uma obra coletiva, na qual colaboram vários elementos. Primeiro surge o profeta inovador, depois nasce a sua doutrina. A seguir, uma religião organiza-se e veicula tal doutrina, dirigindo assim as massas que a aceitam. Trata-se de um processo unitário, para o qual concorrem vários elementos movidos pela finalidade comum de fazer avançar a vida sob um seu determinado aspecto. Foi isto que se deu com Cristo. A construção terrena do organismo da Igreja prova sua aceitação por parte das massas humanas. A função de uma igreja no desenvolvimento deste fenômeno religioso é não somente conservar e difundir a ideia, administrando e dirigindo com autoridade, mas também saber auscultar e secundar os impulsos do subconsciente coletivo, no qual se exprime a vontade da vida, que é a força propulsora do fenômeno. Se a Igreja quiser sobreviver, não pode deixar de seguir e satisfazer aquele subconsciente. Com o amadurecimento das massas, também as verdades eternas mudam, apesar de continuarem sendo chamadas de eternas. Desse modo, a corrente inovadora da vida domina tudo, mesmo que venha a ser moderada pela função conservadora da Igreja, necessária para garantir certa estabilidade nas inovações. É assim que hoje, para fazer Cristo sobreviver em nosso mundo, pode ser necessário substituir a ultrapassada interpretação da sua figura e da sua doutrina, oferecida pelo velho cristianismo, e então recomeçar desde o fundamento com outra interpretação, mais adequada aos novos tempos. As novas condições de vida e de ambiente, aliadas ao desenvolvimento da inteligência, fazem agora ver quão inadequados são os velhos métodos cristãos, pelos quais muito se culpa o clero. Deve-se, porém, reconhecer que um evangelho vivido integralmente, conduzindo a um santo suicídio, teria impedido a Igreja de cumprir a sua função. Caso ela não tivesse se adaptado ao mundo, não poderia, devido aos tempos que teve de atravessar, ter feito Cristo chegar até nós. Eis que a Igreja é justificada, ainda que as necessárias adaptações às condições históricas e sociais dos tempos passados a tenham levado, às vezes, a contradizer o próprio Cristo. Deveria-se concluir, então, que o erro está na doutrina dele? Uma hipótese assim é absurda. Além disso, se jogássemos fora toda uma tão preciosa série de valores espirituais que tanto custaram para serem erguidos, isto significaria afrontar as leis da vida, pois estando eles irremediavelmente perdidos, nada teríamos para oferecer em seu lugar.
Final do capítulo 16.